E às vezes a gente, quando faz um elogio, como eu vou fazer agora ao Fernando Haddad, várias vezes o elogio é feito de maneira gentil. No parlamento isso é comum, aqui há vários deputados e vereadores, né, há vários prefeitos, ou que já foram, né, sabe que muitas vezes o elogio ele é de natureza gentil, quase que diplomática. Né? Eu vi essa semana um dos líderes, né, do governo dentro da Câmara, e poderia ser o deputado Paulo Teixeira, mas não foi, é outra organização, né? Mas não era, né? Não era o deputado, e vocês imaginarem, um dos líderes do governo dizia, ao se referir a senadores, ele dizia assim, olha, esses senadores romperam conosco, né, mas eles merecem a nossa mais alta consideração. Esses senadores que conosco romperam, eles merecem a nossa total forma de respeito. E eu ficava imaginando assim, companheiro, menos. Por uma razão. Não é que ninguém que não pense como eu não mereça respeito. Mas dizer que ele merece toda a consideração, ou total consideração. Isso faz parte do espetáculo. Você sabe que você citou várias pessoas da USP, eu me lembrei de outro que faleceu esses dias, que foi muito importante, que foi o professor Modesto Carvalhosa, que presidiu a DUSP nos tempos difíceis, durante a ditadura também, né? E eu me lembrei de um que está lá firme, que é o Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini. Claro, o Paulo Vanzolini tem uma música deliciosa que reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa música é do Paulo Vanzolini. Você já imaginou? Por que eu estou dizendo isso? Para nós não perdermos exatamente essa ideia. Quando eu falava assim, menos companheiro, significa que no processo de diplomacia, de convivência, nós temos uma gentileza naquilo que se faz. Então existe um elogio que é movido, né, pela gentileza. E existe um outro que é movido pela sinceridade, que é movido pela convicção. E eu acho que Fernando Haddad, e eu estou falando isso por convicção, não estou falando por gentileza, porque fui convidado para participar. Fernando Haddad é assim, uma das pessoas que nesse país pode dar sequência, né, a um modo de sonhar educação pública municipal na capital. Ele não é a única pessoa, não é a única pessoa que poderia fazê-lo, é a pessoa que vai fazê-lo, tem condições de fazê-lo, e quando eu digo não é a única, não é um desprestígio, ela não é um demérito. É porque esse grupo de homens e mulheres tem várias pessoas, aqui e fora daqui, que atuam na área de educação há bastante tempo, e que entendem também da cidade de São Paulo, alguns que estiveram em governo, outros que nunca estiveram, e que poderiam fazê-lo. Por isso, sei que o Fernando entenderá, né, que não é um demérito quando eu digo que há várias pessoas. Significa que nós temos isso sim, é uma fartura de pessoas que pode fazer algo que é levar a educação municipal paulistana aquilo que ela merece e que honra nosso trabalho nessa cidade. E eu sei que Fernando Haddad pode fazê-lo, porque a passagem que ele teve no Ministério da Educação, ela é de uma importância brutal na nossa história. Não só ele é o terceiro ministro que ficou mais tempo no governo, na área de educação, na história do país, não no governo atual, né, mas só 2 ministros da educação ficaram mais tempo do que Fernando Haddad no Ministério. Né? Isso significa que a experiência acumulada ela é forte, mas não é uma experiência só de educação, porque a cidade de São Paulo não está votando num secretário ou numa secretária de educação, está votando num prefeito. E nesse sentido, a experiência de gestão, de convivência de alguém que já esteve na administração municipal também, porque atuou no governo Marcos Suplicy, sabe muito bem, né, a impacto que isso tem no nosso dia a dia. E a presença de Fernando Haddad no Ministério, ela será melhor avaliada mais adiante, tal como aquilo que aconteceu no conjunto do governo da Luiz Erundina é olhado melhor agora, 2 décadas depois. Hoje a gente olha pessoas em várias áreas da cidade que dizem ter saudade do primeiro governo do Partido dos Trabalhadores e da sua coligação nessa cidade. Naquele momento, inclusive internamente ao partido, havia muitas discussões, a tal ponto que a própria prefeita Erundina depois deixou, né, a legenda, e sem imaginar, né, o quanto que isso era um movimento que tinha alguma dificuldade para nós. Mas hoje nós sabemos a importância que teve o primeiro governo do PT na cidade, dirigido por Luiz Erundina, e depois o governo Marcos Suplicy, que retoma o fôlego e não repete, né, o governo Erundina, capaz de propor várias coisas
que for adiante dentro desse processo. Agora, a Fernanda Haddad tem um estofo de competência em relação a essa questão. A Lisete lembrou bem, né, passa-se de 3%. Isso é algo que nos leva, inclusive, a pensar numa questão muito séria no país. Como é que o ministro da Educação fica tanto tempo, né, numa gestão nacional e ele tem menos conhecimento do que outros parlamentares ou pessoas que no dia a dia não têm tanta presença na política? Essa não é uma questão do Fernando Haddad. O fato de que às vezes outra, a imprensa divulga que a população nem sempre conhece todo o trabalho, ou o nome Fernando Haddad ele é menos lembrado do que um outro nome, isso é uma coisa que nós vamos lidar em educação. Se alguém que passou tanto tempo no Ministério, lidando com políticas, implantando discussões que têm impacto da vida da população, acaba não tendo a mesma forma de ressonância, né, que outras pessoas, isso é uma questão que nos cabe também. De alguma maneira, nós, educadoras e educadores, não fizemos caixa de ressonância em relação ao trabalho, né, que um grupo de democratas estava levando à frente dentro do Ministério da Educação.